Sinestro. Você não acredita que ele seja só backup, não é, Hal? Não. Juramento dos Lanternas, Sinestro, Uniforme, Caçadores Cósmicos e muito mais da trama da série dos Lanternas acaba de ser revelado no trailer da San Diego Comic Con. E se até aqui a gente tinha desconfiança quanto à série, agora tem um hypezinho, não tem aí? Bom, se não tem, vai ter a partir de agora, porque a gente vai para a nossa análise completa do trailer da série dos Lanternas Verdes, que estreia em 16 de agosto na HBO. Fala pessoal, JM Carneiro aqui, este é o Cultura Papicia, trazendo para vocês tudo desse trailer da San Diego Comic Con que saiu da série dos Lanternas. A gente tinha uma desconfiança muito grande sobre a série até aqui, porque não tinha muito a parte cósmica, e ainda não tem. Mas a trama que a gente consegue observar aqui, com o principal vilão revelado, com a característica, a caracterização do Sinestro e muito mais, elevou um pouquinho o hype para essa série, e a gente vai entender tudo a partir de agora. O trailer começa com o Hal acordando o John e chamando ele de Júnior, né? Por quê? A gente tem o treinamento que o Hal Jordan tá dando pro John Stewart, e a informação sobre isso vai ser revelada aos poucos ao longo do trailer, com mais detalhes sobre essa relação entre os dois. Relação essa de mentor e aprendiz, que não foi muito bem engolida pela maioria das pessoas, pelos fãs da lore dos Lanternas Verdes. O que sabe de caçadores cósmicos? Onde ouviu falar disso? Tudo começa a ficar ainda mais interessante quando o John cita os caçadores cósmicos. Mas quem eles são? Eu vou te explicar. De uma maneira resumida, os caçadores cósmicos são a primeira raça de androides alienígenas, ou seja, robôs, criados pelos Guardiões do Universo para serem os policiais cósmicos. Ou seja, lá no começo de tudo, eles eram o que os Lanternas Verdes são hoje. Só que eles foram substituídos pelos Lanternas. E por que isso aconteceu? Como eu disse, eles eram robôs, mas eles foram ficando mais espertos, mais inteligentes. E eles começaram a ir contra aquilo que os Guardiões diziam que era o correto a ser feito. Assim, eles se rebelaram contra os seus criadores, só que acabaram sendo derrotados, pelo menos a maioria deles. Alguns membros dos caçadores conseguiram fugir para diferentes planetas do universo e continuaram a espalhar suas ideias para outras pessoas, Começaram a treinar outras pessoas, outros seres, não só pessoas, para acreditar naquilo que eles diziam que era o correto. Inclusive até na Terra isso acontece. Eles acabam tendo vários seguidores que não sabem que na verdade aquilo que os caçadores defendem é algo errado. E aí o grande objetivo desses caçadores passa a ser se vingar dos Guardiões e dos Lanternas Verdes, que foram os seus substitutos. Então é muito interessante ver que eles vão ser os vilões principais aqui dessa série, que também tem outros vilões que circundam. Então assim, por mais que a gente não tenha muito, pelo menos não apareceu nos trailers até agora, a parte cósmica, essa parte da lore, de personagens dos Lanternas Verdes, está sendo bem construída aqui. E tudo começa a fazer ainda mais sentido conforme o trailer vai passando, e se a gente pegar também uma entrevista específica para Entertainment Weekly, que a gente vai citar daqui a pouco aqui no vídeo. Inclusive, tá gostando desse conteúdo? Já deixa o like aí, que é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que querem entender mais sobre essa série. Os caçadores são os seres mais perigosos que já existiram na galáxia. No trailer é mencionado que os caçadores são os seres mais perigosos que já existiram na galáxia e que podem assumir a forma de qualquer espécie e podem, portanto, ser qualquer um ali na cidade que tem um caso que eles estão investigando que tem alguma coisa a ver com os caçadores, pelo visto. E aqui tem duas coisas interessantes. Quem fala isso é o Anton, que desconfia-se que seja uma versão do personagem Atrocitus, que nos quadrinhos odeia os caçadores por terem matado a sua família e o seu planeta natal. O Anton é o líder da tropa dos Lanternas Vermelhos,
que são rivais, são inimigos clássicos dos Lanternas Verdes. E aí aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, se os Lanternas Verdes odeiam os caçadores, têm problemas com eles, e os Lanternas Vermelhos também têm problemas com os caçadores, a gente une as nossas forças, a gente tira as nossas diferenças, une as nossas forças para derrotá-los. Isso já aconteceu nos quadrinhos, quando em algumas edições, né, em algumas histórias, os Lanternas Vermelhos e Verdes uniram forças. E podem assumir a forma de qualquer espécie. A outra coisa muito interessante é que, enquanto o Anton fala isso, a gente vê uma transformação. Ela é de costas, não dá pra ver muito bem. Não dá pra saber se é o primeiro vislumbre de um caçador que a gente tá vendo aqui, ou se é o próprio Anton se transformando. Me parece que é um caçador, mas eu não botaria minha mão no fogo por isso ainda não. Precisaria ver mais disso pra entender. Mas já é o vislumbre de uma transformação. E bem no momento que eles estão falando, né, que qualquer um na cidade pode ser qualquer coisa. Porque o próprio Anton, né, ou Atrocitus, ele não tá na sua forma normal, ele tá numa forma humana, e os próprios Lanternas, John Stewart e Hal Jordan, aparecem também apenas como humanos normais em boa parte do trailer. Ou seja, qualquer um pode ser qualquer coisa nessa série aqui. Eu acho que é isso que vai imitar o que o próprio James Gunn e a produção inteira da série falou. Que vai ser uma série de investigação, meio True Detective, sabe? Ou seja, é isso. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Então, a cada episódio que a gente vai assistir, a gente vai estar ali junto, tentando entender quem é quem. Desmascarar as pessoas. Isso é muito interessante. Eles vão mandar um exército pra te pegar. Aparece o Guy Gardner na sequência, falando pro Hal Jordan que eles, imagino eu, os caçadores, vão enviar uma tropa, né, um exército para pegar o Hal. Isso mostra o perigo que o Hal tá correndo. Isso pode mostrar pra gente que, lá atrás, até por ser um Lanterna mais velho, o Hal deve ter liderado a tropa dos Lanternas contra os caçadores, e agora os caçadores buscam vingança contra o Hal. É o que eu imagino que pode estar acontecendo aqui. Porém, tem uma outra coisa que eu já iniciei o vídeo falando sobre, e que é muito interessante da gente pegar para entender esse contexto. Por que o Hal está treinando o John Stewart? Vamos a isso. Sinestro. Você não acredita que ele seja sua backup, não é, Hal? O Hal procura o Sinestro aqui no trailer e a gente vê o primeiro vislumbre do visual do Sinestro. Tá bem legal, tá bem fidedigno aí aos quadrinhos, pelo menos eu achei. E aqui vamos pegar a entrevista que o ator que faz o Hal Jordan, que é o Kilo Chandler, ele dá para Entertainment Weekly, quando ele cita que o Sinestro será apresentado como o antigo mentor do Hal, que tentou dar um golpe nos Guardiões, falhou e acabou sendo preso. Vale destacar que isso é muito parecido com os quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o Sinestro, não sei se eles vão adaptar exatamente assim aqui na série, mas ele tenta dar uma de ditador no seu país natal, no seu planeta natal, o Korugar, mas foi descoberto e acabou então sendo aprisionado pelos Guardiões. Por isso que ele aparece preso aqui na série e o Hal vai conversar com ele. Ele vai conversar com seu antigo mentor para pensar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo aqui, como isso envolve ele como Lanterna Verde e o próprio John Stewart. Quando essa série começa, em 2016, que é a primeira linha do tempo que a gente vai ver aqui, eu já explico, o Hal ele já é Lanterna há muito tempo. E os Guardiões estão preocupados com as peripécias que ele andou aprontando ao longo da sua carreira. Com medo de ele repetir o passado do seu antigo mentor, ou seja, o Sinestro, eles colocam o John Stewart como o possível substituto dele. Ou seja, caso dê alguma M, eles já têm o substituto e até alguém para, quem sabe, ajudar a derrotar o próprio Hal. Uma outra coisa muito interessante que virou polêmica desde o primeiro trailer da série é que, observe, o anel do Hal Jordan ele tem detalhes amarelos. E amarelos é a cor dos Lanternas Amarelos, né? Que é a cor do medo nos quadrinhos da DC. Ou seja, pode ser um indício
de que, assim como acontece nos quadrinhos, que quando a cidade natal do Hal é destruída, ele tenta reconstruí-la a partir dos seus poderes como Lanterna Verde, e ele é impedido pelos Guardiões, ele acaba ficando louco, ele acaba ficando, né, maluco da cabeça e acaba sendo contaminado pelo poder cósmico do medo, virando aí um vilão da DC. Sim, o Hal acaba virando um vilão, o Parallax. Ou seja, pode ser a série juntando todas essas coisas. O medo dele virar um vilão igual o Sinestro, a questão do Parallax, o amarelo colocado no anel, que pode ser um indício de que ele já está contaminado. Com medo dessa contaminação, eles colocam, né, os Guardiões colocam o John Stewart como esse substituto, como uma forma até de controlar o Hal Jordan. E agora eu explico a questão da linha do tempo. A série ela tem duas linhas do tempo, ela vai se passar no presente e no passado do DCU. No passado, a gente tem justamente essas cenas de treinamento do Hal Jordan com o John Stewart. E depois a gente tem a linha do tempo atual, onde essa investigação vai se cruzar com alguma outra coisa que a gente ainda não pegou. Então, tudo isso vai se conectar. E o legal deles não terem revelado isso no trailer é justamente por ser essa série de mistério, de investigação, pra gente ir descobrindo semana a semana na tela da HBO. O anel sempre foi meu. E é justamente por tudo isso, né, do John ser o substituto imediato do Hal Jordan, é que ele fala numa cena do trailer que o anel sempre foi dele. E observe, o Sinestro pergunta algo semelhante pro Hal Jordan. O Sinestro pergunta pro Hal o que ele acha que o John Stewart realmente é, já que ele não é um backup. E ele responde, né, que ele é o seu substituto. Ou seja, o Hal Jordan sabe que está condenado a morrer. E eu faço essa pergunta justamente porque há um vazamento dizendo que no primeiro episódio o Hal Jordan morre. Se vai ser no primeiro episódio ou não, eu não sei. Não tem como a gente bater esse martelo ainda, né? Mas é inegável que ele vai morrer. O contrato do ator é apenas para essa série. E o John Stewart está confirmado para aparecer no filme do Superman ano que vem, O Homem do Amanhã. Ou seja, que o Hal vai desaparecer até o final da série, isso é inegável. Se ele vai morrer no primeiro, no segundo episódio, no final da série, se ele morre no começo e retorna no final como Parallax, não tem como saber. São teorias, são vazamentos, mas até agora nada disso é real oficial, apenas que ele não tem mais contrato. Ou seja, ou ele morre, que é o mais provável, ou ele vai ser preso, capturado, justamente por virar uma ameaça. Também temos o Hal usando a bateria dos Lanternas Verdes, que também virou polêmica, né, justamente pela questão de ter um visual diferente. Na minha opinião, parece um lampião, não parece um lampião? Eu acho que parece um lampião, né? Então foi outra questão aí também que levantou polêmica nos últimos meses, e ele aparece usando o seu uniforme, sim, e voando, mas sem aquele construto que aparece, né, para gerar aquela aura em volta do Lanterna. Isso a galera também reclamou. Mas aqui eu vou fazer o advogado do diabo. O Guy Gardner também não aparece usando esse construto no filme do Superman. Ou seja, é algo que já aconteceu antes e que ninguém reclamou. Ninguém reclamou do Guy Gardner. Todo mundo adorou o Guy Gardner. Então, é muito fácil também bater num negócio que já tá todo mundo batendo, né? Era legal que tivesse o construto? Era. Mas veja só quanta coisa legal eu não consegui falar sobre a trama da série nesse vídeo daqui. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Pra finalizar, uma coisa que a galera também tinha medo. Vai ter ou não vai ter o juramento dos Lanternas? Ah, mas aí eles já esfregaram na nossa cara. O Hal Jordan falando o juramento, copia e cola, igualzinho dos quadrinhos, aqui no final do trailer, pra levantar o hype. A hora que eu comecei a ouvir, eu falei, não é isso. É? Pior que é. Irado pra caramba, galera. O trailer me hypou demais. E a partir do dia 16 de agosto a gente vai acompanhar tudo aqui no canal. Então, para não perder nenhuma análise da série Lanternas, se inscreve aqui agora. E aqui na tela você já acompanha mais vídeos falando tudo da DC aqui com a gente.